Fala galera! Hoje eu quis trazer uma reflexão muito bacana, muito importante para você que almeja crescer no sentido humano da palavra. Porque a gente quer crescer financeiro, a gente quer crescer intelectual, a gente quer crescer, por exemplo, no número de amigos que nós temos. Mas a gente já parou para pensar que o crescimento mais importante é o crescimento pessoal? E todas as etapas e ciclos da nossa vida dependem desse crescimento. A qualidade do seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, namorado, namorada, vai depender do seu crescimento pessoal. E sim, quanto mais infantil e imaturo é um ser, mais complicados são as suas relações. Você dificilmente vai encontrar uma pessoa madura passando por problemas graves dentro de uma relação por um longo período de tempo. Problemas todos passam, mas os problemas eles passam, a pessoa que é madura aprende com ele e transcende. E daqui a um tempo vai surgir outros, porém aqueles problemas foram transcendidos e esses novos também ao seu tempo serão. Pessoas imaturas e infantis estão sempre vivenciando as mesmas experiências, os mesmos processos e os mesmos problemas. Então, o crescimento pessoal influencia na nossa relação. O crescimento pessoal influencia na nossa profissão. Uma pessoa que que cresce como indivíduo, que amadurece como indivíduo, evolui também dentro da carreira. Por quê? Porque se dedica, estuda, corre atrás dos seus objetivos, se dedica a dar o melhor no seu trabalho, busca novas formas de renda, mostra no seu dia a dia sua capacidade e naturalmente é reconhecida. Uma pessoa que cresce e amadurece como indivíduo, com certeza cresce e amadurece ao longo do tempo na sua carreira. Uma pessoa que cresce e amadurece como indivíduo evolui dentro do seu processo espiritual. Não existe evolução espiritual com imaturidade pessoal. Muitas pessoas alegam ter problemas mediúnicos. São pessoas que vivem vários desequilíbrios que associam com mediunidade, com empatia e outros processos energéticos. Eu categoricamente falo, pessoas mediunicamente perturbadas são pessoas psiquicamente perturbadas. Essa ideia de médium esponja, essa pessoa que puxa toda a negatividade do ambiente e por isso está sempre mal, isso é balela do ego. Sim, existem processos energéticos e eles nos influenciam. Porém, nos influenciam a partir do momento da nossa abertura a essas influências. Se você joga uma bola e tem uma parede, essa bola vai voltar. Se existe um rombo, um buraco nessa parede, essa bola passa direto. Então, existem influências espirituais externas negativas? Existem, mas atuam na sua vida na permissa que você dá. Então, percebam que todos os processos da nossa vida, que são importantes, eles passam pela ideia de crescimento pessoal. E nós temos duas partes que a gente sempre precisa analisar em qualquer contexto da nossa vida. O ser humano ele é multidimensional, porém, vamos atencionar hoje as duas partes principais. Eu não preciso entender o nome de todos os corpos astrais, eu não preciso compreender muita coisa. Eu preciso compreender que existe uma parte egóica e existe uma parte divina. Existe uma parte a parte egóica nós chamamos de ego. A parte divina nós chamamos de eu superior ou consciência. Vamos chamar consciência? Acho que é melhor. Então nós temos o ego e nós temos a consciência. O ego, ele é frágil, infantil, mimado. O ego, ele é o que é mais baixo no ser humano. Ele é individualista, ele é rancoroso, ele é dodói, né? O ego é muito dodói. O ego é a máscara que nós utilizamos. A essência é essa consciência cósmica, né? Que todo indivíduo carrega, que todo ser humano carrega. É o pedaço de Deus que está dentro de nós. E isso, assim, não é papo de espiritualista. Eu sou espiritualista, você sabe muito bem disso, mas você vai encontrar isso em todas as religiões. Os cristãos, por exemplo, pega lá no livro de Gênesis, bem no início da Bíblia, lá tem uma parte que diz que Deus soprou o Espírito Santo dentro da criatura humana e deu vida a ela. Ou seja, nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Antes disso, né,
as faces do Criador conversavam entre si e diziam: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, o homem é imagem e semelhança de Deus. Mais tarde, nessa mesma Bíblia, o corpo é chamado de templo do Espírito Santo. Se o corpo é o templo, o espírito que nós temos é o quê? É a própria manifestação do Espírito Santo. Lá na cultura hindu, conta-se que o homem teve a divindade ocultada dentro dele. Na cultura egípcia, existe uma metáfora que fala bem disso. Na cultura iorubá dos africanos, você tem, por exemplo, a ideia de Ori, né? Oriô, que é o orixá que habita o indivíduo, ou seja, existe um Deus dentro de cada criatura humana. O namastê significa isso, o Deus em mim saúda o Deus em você. Então todos nós temos uma porção divina dentro de nós. Essa porção eu gosto de chamar de essência. Essa essência é perene, essa essência é o que te faz chegar aonde você tem que ir. É nessa essência que se encontra a sua missão nessa vida. É nessa essência que encontra o impulso para que você chegue aonde você tem que chegar. O ego é a máscara. O ego, ele não é nada, mas ele quer ser tudo. Principalmente o centro de tudo. Toda vez que você quer se sentir o centro de alguma coisa, você está sendo movido pelo teu ego, e só. Quando você quer, por exemplo, ser o melhor em alguma coisa, melhor que alguém em alguma coisa, você está vibrando no ego. Gilberto, quer dizer que eu não posso melhorar, eu não posso querer ganhar? Pode, mas você tem que querer ser melhor que você. Isso é a sua essência. Ontem eu era assim, assim, assado. Eu entendo que isso não é muito legal, vou tentar melhorar hoje. É para isso que a gente está aqui. Não para ficar competindo entre nós. Toda competição também vem do ego. O ego, ele é tão FDP que ele quer ser o centro. Quando ele não consegue se destacar porque é mais inteligente, porque é mais bonito, porque é mais forte, porque é mais capaz, ele quer ser o mais dodói. Sabe aquela pessoa que fica assim: ai meu Deus, a minha vida é terrível, eu nasci pra sofrer, todo mundo me odeia, eu não sei porque as pessoas falam tanto de mim, eu sou tão invejada, ai meu Deus. Ego. Ego. Ou quando a pessoa vira e fala assim: também vai ver, fulano vai ver, vai voltar aqui ó, humilhado pra mim. Ego. Quando a pessoa fala assim, o ego ele quer ser o centro, ele quer ser importante. Quando você sabe que a pessoa não gosta de você e você ainda assim chega e cumprimenta simplesmente para se fazer lembrado. Sabe aquela pessoa que fala assim, se eu não puder ajudar, eu atrapalho? Ego. Aquela pessoa que chega perto de você e reclama: nossa, eu tenho artrite, artrose, osteoporose, meningite, dor de cabeça, cefaleia, psoríase, AIDS, tudo de ruim essa pessoa tem. Ego. Tudo isso é ego. O ego, ele quer ser acariciado, olhado. Você quer ver uma coisa que o ego detesta? Ser desprezado, ser esquecido no rolê. O ego é aquela energia que você acorda de manhã, você tem que ir trabalhar, e você fala: ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar, eu não quero, aquele lugar ruim, cheio de cobra, eu não gosto desse trabalho, não gosto desse emprego. Ai Deus, aí você levanta, toma um banho e vai trabalhar. Aí o mesmo ego lá atrás, ele: nossa, você é foda mesmo, você é melhor que todo mundo. Mesmo nesse lugarzinho cheio de cobra, você vai lá e trabalha. Ego. O ego, ele se mascara de tudo, inclusive de caridade. Sabe aquela pessoa que quer ser vista como a bonzinha? Tem gente que fica, né? Ai, meu Deus, que coisa boa que é a vida, né? Não, é assim mesmo. Você sente a artificialidade de longe, você fala: tá bom. Aquela pessoa, por exemplo, assim, que dentro de casa é um lixo de ser humano, mas na rua trata todo mundo bem. Ego. E o ego não leva a gente a lugar nenhum, pelo contrário, o ego estaciona a gente. Gilberto, então o ego é terrível. O ego, ele é terrível, mas ele é um mal necessário. Na cultura hindu, não sei se vocês vão conseguir visualizar, esse aqui é a representação do deus Ganesha. Bem aqui embaixo das imagens de Ganesha tem um ratinho. Você consegue ver esse ratinho aqui? Esse ratinho aqui é um símbolo, porque o ratinho, ele representa o ego. Aonde que o ego tem que ficar?
abaixo dos nossos pés. Não tem como matar o ego, mas tem como controlar o ego. Gilberto, mas que desgrama é esse ego, então? Explica isso para mim, pelo amor de Deus. Então vamos lá que eu já te explico o que é o ego. O ego é o seguinte, sabe os atores? Lembra de Avenida Brasil, a Carminha? Que atriz, né? O ator muitas vezes ele fala assim, nossa, eu gostei de sair do personagem. Eu entrei no personagem, quando eu vi eu estava tratando os outros igual a Carminha. O ego é um personagem que o espírito, que a consciência cósmica aciona ao entrar no processo reencarnatório. Então, por exemplo, o ego, ele é o personagem. Só que às vezes, não raramente, o ator se confunde com o personagem. E é o que acontece com a gente no processo encarnatório. A gente entra tão fortemente no papel de Gilberto, de Maria, de Antônio, de Pedro, de Carlos, José, João, Joaquina, que a gente esquece da nossa consciência, da nossa origem divina. Nós esquecemos que todos estamos conectados. Tanto que o ego nos separa do outro. Quanto mais egóico é uma pessoa, mais rancorosa, mais negativa, mais vilanesca é essa pessoa. Por quê? Porque ela acha que ela pode prejudicar o outro e sair por livre. Ela acha que o outro ali não é parte dela. E é. O outro é parte sua. O outro é uma parte importante de você. Então, tudo isso é muito importante e muito claro da gente compreender e da gente entender, tá, gente? Então, o ego, ele é esse processo da nossa criatura. Essa máscara que o ator usa para interpretar um personagem que às vezes ele esquece e se confunde. Então, nós nos confundimos com o nosso ego muitas vezes. O processo de se iluminar, o processo de iluminar a Deus, ao divino, ao cósmico, né, que todo mundo fala que a gente tem que se iluminar, que a gente tem que crescer, evoluir, melhorar, basicamente é dissociar. Eu já sou divino, eu já sou cósmico. Você já é divino, você já é cósmico. Você precisa dissociar o seu ego da sua essência cósmica. Não dá para matar o ego. Vou dar um exemplo para você. Gilberto é o nome que eu tenho nessa vida. Já tive outros em outras vidas, mas vamos me ater agora. Meu nome é Gilberto, eu sou um homem brasileiro, eu sou LGBT, eu gosto de séries, eu gosto de livros, eu moro em Minas Gerais, eu moro no Brasil, tudo isso, e aí eu poderia falar das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto, poderia falar, eu sou formado em administração, eu faço teologia, filosofia, história, sou formado como terapeuta, sou formado como coaching, falo espanhol, estou estudando inglês, tudo isso, essas coisas aqui, elas alimentam o meu ego, mas eu não sou nada disso. O Gilberto é um nome que me foi dado e que as pessoas me chamam. Mas a essência que habita esse corpo não chama Gilberto. Essa essência já recebeu outros nomes em outras vidas. Algumas pessoas nessa vida me chamam por apelidos. E elas se referem a quem eu sou. Esse corpo físico que abriga a minha alma, ele já foi criança, ele já foi adolescente, ele é homem. Se Deus me permitir, ele vai se tornar velho. Então esse corpo físico também não sou eu. Eu já não tive tatuagens, hoje em dia eu tenho tatuagens. Eu já tive cabelo colorido, hoje em dia eu não tenho mais. Eu já tirei a barba, eu já pus a barba. Eu já gostei de umas séries, hoje em dia eu gosto de outras. Eu já gostei. Então a gente vai mudando ao longo do caminho. Já me relacionei com homens, já me relacionei com mulheres. Já tive vários processos dentro da minha vida que são mutáveis. Então nada disso é quem eu sou de fato. Tudo isso é transitório. Não quer dizer que essas características que eu disse não são importantes. Essas características são importantes. Lembra que não tem como eu arrancar minha alma, minha parte divina e separar ela de tudo isso que é o meu ego. Não tem como eu tirar do meu corpo. Não tem como eu deixar de viver tudo que eu vivi. Não tem... São coisas que são importantes, mas não são eu. E na hora de vivenciar a minha vida, na hora de vivenciar o meu processo, eu preciso, com muita clareza e com muita profundidade, saber reconhecer o que é egóico, o que é essência. Porque o ego, ele muda ao longo da vida, a essência permanece.
E quanto mais próximo da essência, mais em paz. Quanto mais próximo da essência, mais tranquilo. Quanto mais próximo da essência, mais feliz. A essência você não escuta aqui, você sente ela. A essência é aquilo que, por exemplo, faz com que você... Acho que eu vou por aqui. Tudo que é agitado é do ego. Tudo que é básico, certeiro e assertivo é da essência. O ego se manifesta no barulho da mente. A essência se manifesta no silêncio da quietude. Por isso que recomenda-se sempre a meditação. Porque a meditação ela traz silêncio, traz paz e permite que a essência floresça. Muitas vezes a mente está desequilibrada, mas a essência está em paz. Porque a essência não muda. Então, pessoas, comecem a entender essas duas partes de vocês. Comecem a entender o que em vocês é ego e o que em vocês é essência. Saiba que você tem essas duas energias, mas só uma é verdadeira. Só uma é quem verdadeiramente você é. A outra é um processo que você precisa passar. E o ego bem canalizado te ajuda a encontrar a essência e a vivenciar essa essência. Agora o ego mal aspectado te isola da tua essência, que aí dá aquele vazio existencial horroroso. O ego mal aspectado na tua vida te ilude. Cada dia você é uma coisa, cada dia você pensa numa coisa, tá sempre mal, sofrendo e machucando as pessoas ao longo do caminho. É um assunto muito complexo e eu espero ter podido pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha aí e te ajudar a entender o que é ego e o que é essência, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.